A nossa terceira aula da jornada rumo ao propósito. Vamos começar a descobrir qual é a terceira pista que vai te ajudar a identificar o seu propósito e colaborar para que você possa construir uma nova realidade com muito mais sentido, muito mais leveza. Boa noite. Começando a nossa aula live, a nossa sessão, como você queira chamar. Eu estou muito feliz com tudo que a gente tem construído juntos. E a gente está na metade aí da nossa jornada. É uma jornada que realmente é desafiadora. É uma jornada que eu sei que vai ressoar e vai reverberar em vocês. Mas pode ter certeza que você não vai sair daqui igual. Meu nome é Karina Provenzano. Sou mentora de mulheres com foco em vida e negócios com propósito. Boa noite. E a gente tá aqui conversando, aprendendo, trocando, compartilhando conhecimento para que você realmente possa construir uma nova realidade na sua vida. Boa noite. Seja bem-vindo a todos vocês que estão chegando. Enquanto o Instagram avisa aí para as pessoas, né, que nós estamos ao vivo, eu quero te contar, né, que essas aulas que nós estamos fazendo aqui de forma gratuita, a gente tem um grupo no WhatsApp, um grupo fechado. Boa noite, Cleidoca. A gente tem um grupo fechado no WhatsApp. É um grupo de informação, onde avisos, onde lá você vai receber, né, os materiais. Ontem eu mandei um áudio que complementaram o que a gente trabalhou aqui na aula. Eu devo fazer um exercício de hoje para amanhã com vocês lá no grupo também, para que aquele grupo seja mais um instrumento de transformação na vida de vocês. Então, se você ainda não entrou, envia para mim no direct depois que acabar aqui a palavra jornada, ou entra na minha bio, porque vocês vão poder entrar e participar e receber as informações. E amanhã nós vamos abrir lá no grupo uma oportunidade exclusiva para vocês também. Então, é muito importante que você esteja lá. Lá é uma forma da gente se aproximar um pouco mais. O Instagram, gente, é uma ferramenta incrível, onde a gente pode se conectar com várias pessoas do mundo inteiro, né? Então eu tô aqui, mas essa mensagem pode chegar a várias pessoas. E para que ela chegue, é muito importante que você faça um movimento de contribuição ou de retribuição à minha entrega, que é compartilhar essa live com pelo menos umas 10 pessoas. Seja aqui você vendo a gravação, compartilhando aqui com o aviãozinho ou marcando, né, com arroba, ou agora aqui pegando o aviãozinho e enviando. Nós estamos na nossa terceira aula, terceira pista para desvendar o nosso propósito, para a gente poder identificar essa palavrinha, como é que ela está na nossa vida, como é que ela está formatada. Nós tomamos uma decisão aqui na empresa, eu com a minha equipe, de deixarmos essas aulas gravadas até o fim de semana, tá? Oi, Paula, boa noite. Então, a gente tá começando a aula agora. Eu sei que esse horário, para as pessoas que têm um negócio, né, que estão trabalhando, que fecham às 18 horas. Então, para vir para cá, às vezes é desafiador, ou você que está no CLT e quer participar e não consegue, como aconteceu, algumas pessoas me procuraram pelo direct, e falaram, olha, Karina, tá difícil, eu não tô conseguindo participar ao vivo. Ao vivo, gente, é sempre muito bom, porque aqui vocês podem comentar e eu posso entender o seu momento, inclusive falar um pouco a respeito daquilo que você mesma trouxer. Mas a gente resolveu deixar gravado até o fim de semana, então vocês vão poder fazer um Karina Flix aí no fim de semana. A gente deixaria liberado para vocês a gravação até amanhã ou sábado, porque são 5 aulas a jornada, tá? Para quem não sabe. Vou colocar aqui, ó, aula, hoje é aula 3, hoje vocês vão ter acesso à terceira pista. A terceira pista para identificar o seu propósito. Jornada. Boa noite, Yolanda, seja bem-vinda. Enquanto eu tô escrevendo aqui, gente, o Instagram aí tá começando a avisar as pessoas. Fala pra mim aí se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo. Conta de onde vocês estão falando, o que vocês fazem, pra gente poder conversar, tá? Eu gosto muito de saber. Se é a primeira vez que você está aqui, fala eu.
Então, como eu estava falando com vocês, essa jornada, a jornada rumo ao propósito, ela é uma semana de aulas, é uma série de lives que são aulas preparatórias com aquecimento. Obrigada, Paula. Muito obrigada, viu? Aquecimento para o nosso workshop que vai acontecer dia 7 de setembro, que é do propósito ao servir. Porque aqui, nesses dias, a gente está fazendo um movimento de sacudir o tapete, de investigar e de levantar algumas pistas a respeito de qual é o seu propósito e sobre quem você é, que são informações muito necessárias para a gente poder fazer uma nova escolha profissional com propósito ou construir um negócio potente, próspero e autêntico no mundo. Só que aqui, gente, no Instagram, a gente não tem como aprofundar em algumas coisas, porque aqui é uma rede de relacionamento. Então a gente traz um conteúdo, a gente contribui de forma gratuita para vocês, né? Que não é pra gente, porque a gente se prepara, a gente estuda, a gente se arruma, a gente separa um tempo na agenda para estar aqui. Mas para aprofundarmos, para a gente poder mexer um pouco mais ali dentro, né? E trazer realmente direcionamento, a gente precisa de um lugar mais próximo. E hoje, qual é que é essa possibilidade maravilhosa do online? A gente faz no Zoom. Então o workshop vai ser online, vai ser no Zoom. E ele vai acontecer no sábado, porque sábado, dia 7 de setembro, é feriado, né? Então vai facilitar para muitas pessoas que têm essa justificativa de não comparecer aqui, por exemplo, às aulas gratuitas, mas de estar presente lá no treinamento. E quem entrar no treinamento vai ter a oportunidade de ter a gravação das aulas e um workbook com todos os exercícios que nós fizemos. Então, se você não conseguiu anotar, se você não conseguiu assistir, você vai poder fazer, ok? Beleza? Então, ó, Paula é de São Paulo, Yolanda, de onde você é, pode falar, e os outros também. E pra gente começar, antes da gente começar o conteúdo, a gente tem alguns combinados. São 3 combinados. Vamos lá. Primeiro combinado, quando você compartilha essa live, você tá retribuindo com a minha entrega. Quando você faz alguma coisa, né, profissionalmente falando, como é que uma pessoa te retribui? Pagando pelos seus serviços, concorda? Itanhaém. Olha, que delícia, Yolanda. Primeira vez aqui. Oi, Márcia. Boa noite, seja bem-vinda. Oi, Tati maravilhosa. Então, presta atenção. O primeiro combinado é, compartilhando essa live, é como se você estivesse me pagando pelo tempo que eu tô me dispondo, pelo conteúdo. Entenderam? De uma forma bem objetiva. Então, eu quero que você pegue o aviãozinho e compartilhe pelo menos com 5 pessoas, 5 mulheres, que vocês acreditam que vão se beneficiar com a jornada. Ai, que bom, seja bem-vinda. Já começa a me seguir, Yolanda. Pra gente poder estar trocando sempre aqui. Aqui, gente, nesse espaço, nós falamos sobre como construir uma nova realidade com mais leveza, realização e sentido. Construindo um negócio que seja autêntico, que seja próspero e que a gente possa realmente impactar as pessoas, mas viver a vida que a gente deseja sem se perder no caminho, sem ter que ficar louca e adoecida, tá? É isso que a gente faz aqui, então seja bem-vinda. Então, o primeiro combinado é você chamar mais mulheres. Eu ontem fiz um combinado e não cumpriram, então eu vou fazer com vocês. Se a gente alcançar mais de 10 aqui, ó, e manter 10 pessoas na nossa live, eu me comprometo a fazer um exercício sistêmico com vocês, pra gente poder destravar algumas coisas que estão travando a gente de seguir. É um exercício mais profundo e aí a gente vai fazer, ou aqui, ou a gente vai fazer sábado, a gente vai ver como que vai ser feito. Mas o que eu quero é contribuir para que você não só tenha conhecimento, mas você destrave. Para isso a gente tem que bater 10 pessoas. Primeiro combinado. Segundo combinado é a nossa comunicação oculta. Como eu não sei como vocês estão, se vocês estão reagindo, se faz sentido, porque eu não tô vendo a carinha de vocês, eu quero que vocês reajam aqui toda vez que eu falar alguma coisa que foi pra você, você vai colocar um foguinho. Porque eu vou entender que isso te capturou. Nossa, isso aí tem a ver com ela, isso fez sentido pra ela. E aí, gente, eu consigo entender o que realmente faz mais sentido para vocês como um grupo. Então, como que você pode reagir? Comentando aqui nos comentários ou reagindo com o foguinho, que é o nosso emoji, que é a nossa comunicação oculta. Terceiro combinado. Vocês têm a obrigação de sair daqui com um insight para aplicar na sua vida a partir de hoje. Por quê? Conteúdo, conhecimento sem ação é desperdício de tempo.
E eu sou uma pessoa que sou muito responsável por aquilo que eu entrego. E a minha função como mentora é colocar vocês em ação. Entende? Eu acho que é por isso que eu não podia ser psicóloga. Porque psicóloga, né, gente? Psicóloga tem que deixar você pensar, você precisa tomar suas decisões, ela traz... Não, eu falo pra você, faz isso, entendeu? Esse é o meu papel, por isso que eu sou mentora. Só um minutinho, gente. E aí, esses são os nossos combinados. Tudo certo? Coloca um foguinho aqui pra eu saber que você tá por dentro dos combinados. Coloca um foguinho aí pra mim, gente. Pra saber que você tá aqui comigo, tá presente, já pegou o seu caderno. Pega o seu caderno. A gente mandou lá no grupo, pra quem ainda não entrou no grupo, entra pra vocês receberem os materiais. A gente fez uma ferramenta que é um mapa dessa jornada. O mapa, na verdade, ele é dividido em 4 partes. E eu falei com vocês, quem não quer imprimir, pode pegar uma folha assim, ó, dividir em 4. Cada quadrante desse é uma aula, uma pista. Por quê? Eu vou fazer alguns exercícios, reflexões, e vocês vão anotar as respostas. Porque depois, no sábado, às 10 horas, a gente vai usar a parte de trás para a gente poder unir esses pontos. E aí as coisas vão ficar muito mais claras para vocês. Então, sábado é talvez a principal aula. Obrigada, é isso aí, gente. Eu tô vendo um monte de foguinho. Então vamos lá, eu quero vir aqui, ó, mais de 10 pessoas, hein? Tô esperando vocês compartilharem. Bom, tendo feito essa introdução, eu quero falar com vocês, gente, algo muito, muito importante. Eu quero que vocês hoje estejam muito presentes aqui. Hoje eu vi uma frase no café com elas aqui, que a Márcia até estava, né? Que é uma ação da Câmara da Mulher. E a Califa, ele falou uma frase que eu acredito muito. Que o tempo, sabe? Qual que é o meu objetivo com a jornada? É trazer para vocês um movimento de um pouco de urgência para vocês viverem a vida para a qual vocês foram feitas. Porque o tempo que nós temos é agora, não é 2025. Eu não tô fazendo nenhum movimento agora para só em 2025 você ser bem-sucedida, ser próspera, não. Porque o tempo que eu sei que você tem é hoje, é o agora. Eu quero então hoje, o meu convite é para vocês esquecerem um pouco o passado, pararem um pouco de ficar muito olhando para o futuro e se prender no hoje, no agora, nesse momento. O que eu vou fazer hoje? O que eu preciso fazer agora? Quais são as atitudes, as ações, as mudanças para sim, fazendo isso acontecer, eu viver um futuro, uma nova realidade ali na frente. Então a Kali falou, quando as pessoas perguntam para você quem é você, ela falou, agora, esse momento. Ou seja, eu sou hoje. Não é a Paula de 5, 2 anos atrás, 1 ano atrás, era de hoje. Quando te perguntam que horas, você fala agora, sabe? Que horas são? Agora. É esse minuto, esse tempo aqui comigo, esses 30 minutos mais agora, né? É 1 hora de live, vamos falar assim, de aula. Esse tempo aqui comigo é a única coisa que você tem certeza que você vai ter. Porque a gente não sabe quanto de futuro tem. Então esteja aqui comigo, esteja presente, se comprometa a pegar um insight, ó, batemos 10, vamos ver se a gente vai manter esses 10. Pra gente poder fazer o exercício, hein? Se comprometa a estar aqui presente para você poder capturar aquilo que vai fazer sentido na sua vida. E se fizer, eu quero saber, vocês vão compartilhar comigo no direct depois. Então vamos para nossa terceira aula, terceira pista? Bora? A jornada ela é composta de 5 aulas. A gente já fez a aula 1, a aula 2. Então foram 2 pistas que nós já desvendamos. E agora a gente está na nossa terceira pista. Na nossa terceira aula, terceira pista. E o que eu queria falar com vocês sobre essa terceira pista, né? Porque qual é o objetivo dessa jornada? O objetivo dessa jornada é startar um movimento de autoconhecimento e autoinvestigação necessária para você fazer uma mudança significativa na sua vida e na sua realidade profissional. Quando eu escrevi a jornada rumo ao propósito, ou seja, é uma caminhada junto comigo com conteúdos, ações e exercícios para que eu possa fazer uma mudança na minha vida e viver uma vida com mais sentido e com mais propósito.
Isso tá claro pra vocês? Fala pra mim se isso ficou claro pra vocês. E aí, antes de eu começar a abordar os conteúdos que eu preparei hoje, eu quero que você escreva aqui pra mim. O que você veio buscar aqui hoje? O que você veio buscar aqui hoje? Você entrou aqui por acaso ou porque alguém compartilhou? E eu falo, quando você chega, é porque é pra você. Quando alguém compartilha e você por acaso caiu aqui de paraquedas, você pode ter certeza que tem algo aqui para você. E por que eu falo isso, gente? Porque o Espírito Santo, ele atua dessa forma. Ele traz para nós as pessoas certas. Ele une propósito, ele une pessoas. Então você tá aqui, é o lugar certo para você agora. Então fica. Qual é o que você busca? Conhecimento, o Cleide colocou. O que mais, gente? O que mais? Fala pra mim. E aí, o que eu quero falar com vocês um pouco, antes da gente falar sobre esse movimento de hoje, a pista de hoje. Quando a gente fala sobre propósito, e é muito importante que vocês entendam isso, o propósito nada mais é do que a vida em si. É você fazendo algo com aquilo que você tem, recebeu. Por quê? Eu preciso desconstruir um pouco esse significado dessa palavra, porque que eu tenho percebido? Eu sei que vocês estão vivendo uma angústia na vida de vocês, talvez uma certa dúvida, incerteza, até uma infelicidade por estar trabalhando e não estar tendo os resultados que deseja, ou até tem, mas você percebe que falta algo. Você já chegou num patamar e você falou, tá faltando alguma coisa, a vida é só isso? É só isso a vida? Alcançar, ter uma casa, carro, casar, viver essa vida todo dia, ir pra academia e tal. É só isso? Não, gente. A nossa vida é muito mais do que isso, mas é também isso. Por quê, gente? Porque não adianta eu falar sobre propósito, que é uma palavra que os nossos pais nem tinham acesso. Essa palavra, ela tá sendo falada, abordada, estudada nos últimos 30 anos. Sabe? Então, assim, talvez você seja uma dessas pessoas, assim como eu era quando eu comecei tudo isso, acreditando que se você encontrar um propósito para sua vida, magicamente as coisas vão resolver e você vai ser feliz. E isso não é verdade. Isso é um mito. Primeiro porque propósito a gente não encontra, a gente identifica, porque é algo que já está em você e a gente vai revelar. Através de ferramentas, estratégias, autoinvestigação. Entendem? Então, se você ficar na expectativa, entre parênteses, infantil, de achar que se você souber encontrar o seu propósito, tudo vai se resolver, você não é por aí. Porque os nossos pais, eles não tinham essa busca de propósito, eles viviam muito mais na sobrevivência do que nós. Porque na pirâmide de Maslow, não sei se vocês já tiveram acesso, que é um pesquisador que elaborou uma relação das nossas necessidades, né, na nossa vida, e cada nível nosso de evolução psicológico requer nutrir algumas necessidades. Então tem pessoas que estão na necessidade de sobrevivência, ou seja, não tem nem onde morar, ainda não tem o feijão e o arroz na mesa. Essa pessoa não vai viver propósito, ela não vai buscar propósito, ela está buscando sobrevivência. Então, se você está aqui buscando realmente empreender, ter um negócio que seja com propósito, que seja esse entendimento de que este propósito nada mais é do que um plano revelado a partir de quem você é, do que você sabe, do que você já superou na sua vida e que você pode, através disso, contribuir com as outras pessoas. Muito bem, olha só o que a Paula falou. O propósito é uma direção e não uma solução para todos os nossos problemas. Exatamente, o propósito é o fio condutor. Mas eu posso viver a minha vida, fazer as minhas coisas, ter resultado, ser feliz, sem ter esse fio. Só que o que eu falo? Quando a gente tem esse fio claro, o nosso para quê, o nosso movimento ele fica muito mais otimizado, a gente vive a vida com muito mais leveza e a chance da gente ser mais realizada, plena e realmente cumprir o nosso chamado nessa terra é muito maior.
Porque eu sei de pessoas que já sabem um propósito, mas simplesmente não conseguem atuar coerente com eles. Então, identificar o propósito para elas não fez sentido, porque por conta dos medos e crenças, ela continua na zona de conforto. Então, o meu papel aqui com essas aulas é romper uma bolha, né? É romper a bolha ou a camada da falta de consciência. Aqui, gente, eu não vou conseguir aprofundar de uma forma que vocês que vocês tenham acesso a coisas que nesse espaço, que é um espaço mais de social, mais de relacionamento, oportuniza. Então, para isso, a gente tem outros movimentos. No treinamento, por exemplo, dia 7 de setembro, que a gente vai fazer, o workshop, né, do propósito ao servir, lá você vai ter a oportunidade de se aprofundar muito mais, de ter mais acesso a mim e a outras estratégias e ferramentas para extrair coisas e você sair de lá com mais clareza. Aqui é um início. Por quê? Mas nós estamos vivendo, a maioria de nós, a gente vive uma vida no automático, sabe? A gente vive repetindo ciclos e padrões na nossa vida e vocês me falam se tá fazendo sentido, tá? Reage com um foguinho aí. A gente vai repetindo padrões, repetindo coisas na vida, por quê? Porque a gente foi condicionado dessa forma. Se nós somos mulheres muito executoras, principalmente vivendo muito na energia masculina, a gente é essa pessoa que faz. E não para entender se aquilo que a gente está fazendo faz sentido para quem nós somos agora. Então, viver no automático, na verdade, é uma estratégia, gente, do nosso cérebro, que foi formatado para nossa sobrevivência, de gastar menos energia. E aí, muitas vezes, ele nos mantém estagnados na nossa zona de conforto. Então, essas perguntas, o exercício que eu tô fazendo, esse conhecimento que eu tô trazendo para você, ele vai gerar em você desconforto, sim. Talvez porque você nunca tenha feito. E ele vai gerar resistência. E você pode ter certeza na vida que se você tá num caminho e começa a ter resistência de dar continuidade, você pode saber, é exatamente aí que você precisa olhar. Então, se você começou... Quem assistiu as aulas aqui, a primeira e a segunda aula? Fala pra mim. Quem participou da primeira e da segunda aula? Quem estava aqui, fala eu. Quem assistiu? Gente, como entrou pessoas novas, aproveita aqui, compartilha com outras pessoas. Aí, a Márcia estava, a Cleide estava. Deixa eu falar com vocês. Vocês que já passaram por processo de autoconhecimento, de autoinvestigação. Ei, Bruninho! Talvez isso seja mais fácil. Para quem nunca passou, a gente vai ter uma resistência. O meu primeiro movimento... Gente, deixa eu contar pra vocês. A primeira vez quando eu tive meu transtorno de ansiedade em 2017, e eu fui pra terapia, a minha primeira sessão com a minha psicóloga, ela falou assim, Karina, tudo isso que você tá me trazendo é característica de uma pessoa controladora. E eu falei com ela, sabe o quê? Eu não. Que isso? Eu sou zen pra caramba, quase hippie. Quem é controlador é meu marido. Eu não. Eu sou muito... Pra mim tá tudo bem, tô tranquilo. E aí eu fui pra casa, digeri algumas coisas que ela trouxe e comecei a acessar algumas informações, mas na hora eu fiquei muito brava, tá? Vou ser sincera. Fiquei muito brava. E aí eu fui lembrar de quando eu tive a minha primeira crise de ansiedade, que foi em 2004, quando eu casei. E eu fiquei 1 ano indo de médico em médico, porque eu não entendia qual era o meu problema. Quando eu caí na mão de um médico, chegou pra mim e falou, o seu problema é que você está tendo crise de ansiedade. E eu não aceitei aquilo porque, afinal de contas, eu não tenho motivo nenhum pra ficar ansiosa. Eu tenho casamento, eu tenho saúde, eu sou cristã, acredito em Deus, eu tenho relacionamento com Ele. Como assim? Ele falou, qual é o problema de você entender que você precisa de ajuda e você precisa tomar remédio? E foi a minha primeira vez. E aí eu lembro que eu voltei na próxima sessão com a psicóloga e falei com ela, então, e sabe aquele negócio de controle? Sou eu mesma. Então, o que eu quero falar com vocês? Aquilo que a gente resiste, provavelmente é aquilo que a gente precisa olhar mais. E eu quero compartilhar outra coisa. Além dessa questão do nosso cérebro, ele não querer que a gente mude, porque toda mudança requer dele mais energia, e como ele foi formatado pra gente para não gastar energia pra gente sobreviver, toda vez que você vai fazer uma coisa que ele vai falar, putz, nossa, isso é novo, vou ter que aprender, vai gastar energia pra caramba, o que ele faz? Não vai não, fica. Que são seus sabotadores internos, e é o que a gente investiga na mentoria no mapa da identidade.
Então, além disso, nós temos uma tendência sistêmica. O que é sistêmica, gente? Nós nascemos dentro de um sistema familiar. Então, nós temos, além da nossa vida, toda um conjunto de vidas antes de nós, pai, mãe e todo mundo antes, que viveram suas dores, seus desafios, suas conquistas, e isso, de alguma forma, chega até nós. Impacta quem nós somos, impacta as nossas escolhas, impacta as nossas decisões, os nossos resultados, o nosso futuro. Ei, Fernanda, seja bem-vinda! Entenderam? Então, além do nosso cérebro ser esse órgão que foi formatado para nossa sobrevivência, não querer que você mude, sistemicamente, às vezes, a gente mantém hábitos, crenças, comportamentos e até resultados. E aí eu vou falar uma coisa que vocês talvez choque vocês, tá? E quase sempre escolhemos as nossas profissões para nós sermos leais, ou seja, nós repetimos o padrão da nossa família. Por quê? Um dos principais movimentos e desejos do ser humano é de pertencer. Inconscientemente, para pertencer ao nosso sistema familiar, a gente acaba repetindo. É como se eu viesse para o mundo, ouvisse, visse, sentisse tudo aquilo que veio para mim. Porque nós recebemos da nossa família não só questões biológicas, mas energeticamente a gente recebe informações de crenças, de medos, entende? De pensamentos. E aí a gente vai para a vida achando que a gente é livre. Só que a gente não é livre, a gente é muito mais leal do que livre. E a gente repete escolhas profissionais, comportamentos, falas, gestos das pessoas que vieram antes de nós. E aí, no automático, a gente vai vivendo a vida e aí chega um ponto que a gente tá insatisfeita, infeliz. Por quê? Porque a gente fez algumas escolhas que a gente não parou para pensar se está condizente com quem nós somos e o que a gente quer hoje. E por quê, gente? Porque a gente não para refletir, para investigar, para auto-investigar, entender quem nós somos e ter mais clareza sobre aquilo que nós queremos. Então, o que seria essa bolha? Parar para analisar, parar para olhar, parar para refletir, responder as perguntas que a gente trouxe nas primeiras aulas. Porque o caminho para uma mudança na nossa vida sempre começa no autoconhecimento. Sem isso, se você, lá na mentoria, quando eu falo com as meninas que eu tenho estratégia de vendas para passar para elas, elas ficam super animadas. Aí quando eu começo a sessão de mentoria que a gente faz em grupo e falo, mas antes eu quero falar com vocês sobre mentalidade, aí elas falam, falei, sabe por quê? Porque se eu trouxer estratégia de venda para vocês sem destravar a mente de vocês, vocês não vão conseguir colocar elas em ação. Vocês não vão conseguir. Não adianta vocês saberem na razão tudo que vocês querem fazer se vocês não trabalharem o seu inconsciente. Que é 95% de você tá no inconsciente, só 5% tá no consciente. Faz sentido, gente? Ninguém quer olhar pra dor e pra emoção que estão bloqueando. Exato, Fernanda trabalha com isso, né, Fê? Então, olha só, bora lá. Olha o que acontece com a gente. A gente olha fisicamente para fora, com os nossos olhos humanos, e aí a gente vê, né, na rede social, as pessoas, os ambientes, o que os outros estão fazendo, o que eles estão alcançando, e a gente acredita que isso é o que a gente tem que ter. A gente olha emocionalmente para as outras pessoas e a gente fica fazendo coisas para agradá-los, para agradar essas pessoas, para que a gente possa atender essas pessoas. E sistemicamente a gente olha para trás, inconscientemente isso, tá, gente? Não fisicamente falando. A gente olha, nossa alma olha para trás e quer repetir em amor resultados e comportamentos das pessoas que vieram antes da gente, porque acredita que assim você se mantém pertencente. Então, gente, o meu convite nessa jornada e principalmente hoje para vocês é para que vocês olhem para dentro. Que vocês diminuam os ruídos internos e externos e comecem a olhar para você. Que foram as primeiras duas pistas. Nessa terceira pista de hoje, para você desvendar o seu propósito, ela é para fora. Entendeu? Quais foram as duas primeiras pistas? Quem estava aqui nas aulas vai falar para mim.
Primeira pista que a gente falou são as nossas paixões e os nossos interesses. O que a gente ama fazer, o que a gente gasta tempo, o que a gente tem interesse, o que rouba a nossa atenção. E aí eu até falei de uma pista oculta que tá lá no meu feed, que são as nossas causas, o que nos interessa. E a segunda pista foi sobre as nossas habilidades e talentos, que é o nosso recurso principal para fazer uma nova escolha profissional, para construir um negócio ou mesmo criar um novo produto. Então, saber o que a gente ama, saber o que nos interessa, saber aquilo que a gente defende e o que nos faz bem. E aí aquela frase que eu falei do buffet, né? Que ele fala, o que você faria se dinheiro não importasse? Se você não precisasse de dinheiro, o que você faria? E aí tem uma pergunta por trás dessa, que eu fazia muito quando eu estava trabalhando com as mulheres em transição de carreira, ainda faço, né, porque eu atendo no individual, quem quer fazer movimento de transição. Agora que você sabe o que você faria se dinheiro não importasse, agora me responde. Você faz o que você faz hoje, se conecta com isso? Tem alguma coisa a ver com isso? Se não, gente, já é uma informação preciosa que você precisa fazer um ajuste. E hoje na terceira pista, nós vamos olhar para fora, sabe? E é claro, mais uma vez, aqui, gente, a gente não tem como aprofundar, entendeu? Olha o nosso tempo, a gente tem um tempo aqui curto e eu quero aprofundar com vocês. A gente vai ter aula de amanhã ainda, as duas aulas estão gravadas, vão ficar gravadas até o fim de semana. A gente tem mais uma aula amanhã, que é a quarta pista, e no sábado, às 10 horas da manhã, que a gente vai fazer um fechamento e a conexão das pistas. A gente vai juntar elas como num quebra-cabeça. E para quem estiver aqui e quiser mais movimentos, se aprofundar e realmente rasgar, sabe, fazer esse movimento de romper com essa bolha de uma vez por todas, a gente vai ter o workshop do Propósito ao Servir, que vai ser dia 7 de setembro. Mas vamos lá. Na terceira pista hoje é o que o mundo precisa. Então, essa pista é sobre olhar para fora. Por quê, gente? Presta atenção. Porque propósito é para o outro, não é pra gente. Viver com propósito, de propósito, não é sobre você, é sobre o outro, a partir de você. Quero ver foguinho subindo aí se tá fazendo sentido pra vocês o que eu tô falando. Se aquilo que você faz ou aquilo que você tá buscando fazer, ele tem a ver só com benefício próprio, isso é objetivo. Agora, quando a gente fala sobre propósito de vida, sobre um para quê, sobre algo para além do que simplesmente a gente faz, isso tem a ver com o outro. Então, sim, Karina, a gente precisa olhar para o mundo, sim, a gente precisa olhar para fora. Só que aí, gente, presta atenção, para que a gente possa olhar para fora e viva uma vida que seja saudável, funcional e próspera, a gente precisa ter clareza de quem a gente é. E sabe por quê? Porque se a gente for olhar para fora muito com baixa autoestima, muito insegura e ainda com muitas questões emocionais, a gente vai acabar atuando profissionalmente de uma forma disfuncional. A gente vai querer ajudar todo mundo, salvar todo mundo, a gente não vai conseguir cobrar, a gente vai fazer sempre muito mais para o outro e o outro depois vai embora e a gente não entende, a gente fica frustrada, sabe? Então a gente precisa ter clareza de quem a gente é e a gente precisa de ter permissão interna para muitas vezes fazer algo diferente do que a nossa família espera, do que os outros esperam. Faz sentido, gente? E aí eu vou contar um pouco dessa minha história. Eu contei pra vocês nas aulas, mas hoje eu quero contar uma outra parte. Quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano, lá em 2017, 2018, né? A primeira pessoa que me questionou sobre essa escolha, sobre esse movimento, foi o meu marido. Olha só, presta atenção. Gente, sejam todas muito bem-vindas, tá? Vocês estão chegando agora. A gente está falando sobre as pistas que a gente precisa encontrar para desvendar o nosso propósito. E aí, a primeira pessoa, quando eu resolvi fazer minha transição e trabalhar com desenvolvimento humano, meu marido veio me questionar, porque eu já tinha feito tantas mudanças, né? Eu era farmacêutica, e depois de farmacêutica eu virei dona de loja, depois de dona de loja eu comecei a trabalhar com
com festas, com decoração de festas. Depois eu fui trabalhar como corretora de imóveis. E aí, gente, eu já fiz tantas transições na minha vida e sempre buscando ser feliz e ter liberdade, principalmente depois que as meninas nasceram, mas sempre num viés de insatisfação, de não entender exatamente o meu lugar. Então meu marido me questionou, será que é isso mesmo? Por quê? Porque o maior valor dele, e isso é uma outra investigação que a gente precisa fazer quando a gente quer fazer uma nova escolha profissional, a gente quer começar a empreender um negócio que seja saudável para nós e para o mundo, que são os nossos valores. O valor do meu marido é estabilidade e segurança. O meu valor é liberdade. Vocês acham que isso se choca ou não? Então, para ele que aprendeu que ter um trabalho a vida inteira ou serviço público era o melhor caminho, o que ele, em amor, tentava o tempo todo me convencer? De que eu precisava fazer concurso público e que eu precisava de um emprego. Só que isso, gente, me deixava angustiada. Eu vou te ser sincero, eu não consegui. O negócio de bater cartão pra mim nunca foi pra mim. E tá tudo bem, tá, gente? Se você é colaboradora, se você trabalha numa empresa, e tá tudo bem, porque a gente tem duas formas de empreender. A gente pode empreender para fora, num negócio, numa empresa, com produtos e serviços nossos, e a gente pode empreender dentro da empresa que a gente trabalha como colaboradora, trazendo soluções para essa empresa, tá? Que é o intraempreendedorismo. Mas aí, e a segunda pessoa que veio me abordar e me questionar foi a minha mãe. Ela falou, é isso mesmo? Você vai abrir mão? Por quê? Porque as pessoas que nos amam são as primeiras pessoas, às vezes, algumas vezes elas nos motivam, outras vezes por amor e por medo da gente se frustrar, por medo da gente sofrer, elas falam, não vai dar certo. Vocês já viveram isso? Isso faz sentido pra vocês? Então, foi muito desafiador pra mim começar algo novo, olhar pra minha história e ver que na minha família não tinha nenhuma empreendedora de sucesso. Nenhuma mulher trabalhou com autoconhecimento. A história da minha família são mulheres lavradoras, domésticas, professoras e dos homens, servidores públicos. Aí vem a bonitona aqui que quer começar a empreender, ter um negócio de sucesso. E vocês acham que eu tive vários negócios e não tive sucesso? Por quê? Porque nós somos muito mais leais do que livres. Porque a gente repete resultados para se manter igual ao nosso sistema. Então, essas aulas são o início de você romper essa bolha e entender que você tem permissão sim para recomeçar, que você pode e deve fazer uma nova escolha no mundo, né, profissional, e que essa escolha vai permitir que você viva com mais leveza e realização e seja próspera se ela estiver conectada com quem você é e com o seu propósito de vida. Faz sentido, gente? Fala pra mim, hein? Mas aí, gente, o que eu preciso que vocês entendam? Então já não basta as nossas crenças e medos, vem outras pessoas trazer os dele e a gente fica nessa luta, nesse desafio. Então, se você deseja fazer uma mudança na sua vida, se você quer mudar, começar um projeto novo, ou você quer sair do seu trabalho e começar a empreender, ou se você tem um negócio, mas você quer mudar, pode ser que as pessoas mais próximas de você falem pra você, não faça isso, tá tudo tão bom na sua vida. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Só você é responsável pelo que você carrega. Presta atenção nisso. Só você é responsável por aquilo que você carrega. Pelo seu propósito. Quando a sua senha for chamada lá no céu, e eu espero que demore muito para que isso aconteça, é você quem vai ter que dar contas. Vai prestar contas para Deus para falar o que fez, o que não fez com o que Ele te deu. No grupo, eu fiz ontem um áudio, não sei quem tá lá no grupo se você ouviu. Se você ainda não tá no grupo, gente, da nossa jornada, lá, além de você receber as informações das aulas que a gente tá dando, lá você tem a oportunidade de ter outras coisas, acesso a outros materiais. Então, ontem eu fiz um áudio lá e amanhã eu vou fazer um outro exercício com vocês lá no grupo também. E uma das coisas que eu falei foi sobre isso, sobre o que você recebeu e o que você tá fazendo com aquilo que você recebeu. Então, é você que vai prestar contas. Então, todas nós fomos escolhidas e salvas para um propósito. Cumprir isso, gente, deve ser a sua principal busca. Você precisa se gastar nisso. Você não pode, não deve se gastar apenas para você ter resultados tangíveis aqui nesse tempo. Você precisa se gastar também para realizar algo que está para além sobre os resultados financeiros.
sobre pagar boleto. O que você está fazendo com os recursos, a quem você está ajudando, como você está servindo a vida. Isso é propósito. O propósito da vida é a vida em si. É você olhar para quem você é, para os seus talentos, para os seus recursos e começar a aplicar o seu coração nisso. Dentro de onde você está profissionalmente, no seu trabalho ou em outro contexto. E se precisar fazer uma mudança, faça. Então, a gente tem que parar de jogar no colo dos outros, do seu destino infeliz, da falta de oportunidade, a responsabilidade pelo que você não tem e não vive. Você é adulta, é você a responsável, mais ninguém. Nem Deus é responsável, porque Ele já te deu tudo o que você precisa. Tá nas suas mãos, cabe a você fazer algo com isso. Agora, com a ajuda dele, é muito mais né, maravilhoso. Né? Porque tudo, como é que fala? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Ele está à nossa disposição para poder fazer com que o nosso tempo ele seja multiplicado. Porque quando você faz o que você nasceu para ser e você é quem você nasceu para ser, Ele aplica, Ele atua fazendo a multiplicação, porque Ele é um Deus da multiplicação. Então Ele vai pegar o pouco que você tem e vai transformar isso em muito. Só que você tem algo que você carrega e você precisa entregar para Ele, para deixar Ele multiplicar. Faz sentido, gente? Então, para que a gente possa fazer esse movimento, o Fernando até compartilhou aqui, a gente precisa soltar sim emoções, crenças. Acabou minha água. Tem um gole aqui. Crenças, pensamentos que nos limitam. E esse é um trabalho que exige um pouco mais de tempo, um pouco mais de profundidade, tá? Mas se a gente não aprender a ressignificar essas coisas na nossa vida, desenvolver essa autorresponsabilidade, a gente vai olhar para fora e vai começar a fazer escolhas profissionais, projetos, a gente vai começar a servir as pessoas num lugar, na verdade, fora do nosso lugar. Porque a gente está carente, a gente está doente, a gente está frustrada, aí a gente vai pra vida tentando servir as pessoas nesse lugar e acaba jogando no colo dessas pessoas a responsabilidade de nos atender. Então, eu sempre falo, ai gente, olha, eu não sei quando que resolve, eu acho que o Instagram, ele percebe que essa fala foi muito maravilhosa e ele explode. Ou é alguém que reagiu aí, eu não sei por que esses fogos aparecem. Então, olha só, eu não quero que ninguém faça uma nova escolha profissional ou acredite que encontrar esse tal do propósito vai fazer com que você seja mais feliz. Não. O propósito da vida é você fazer algo agora com o que você tem, com o que você sabe, e Ele vai te encontrar no caminho. Porque Deus não chama ninguém que tá parado. Não espere cair no seu colo uma resposta do céu falando, você... Deixa eu ver quem tá aqui primeiro. Você, Renata, precisa... Não. Ah, ele faz? Sim, ele usa pessoas, usa música, usa livros, usa quem ele quiser. Ele usou uma mula pra falar. Então não vai usar? Vai, mas não fica nessa não. Não se movimenta não pra ver o que acontece. Então, esses dias eu lembrei, eu tava preparando a aula e eu lembrei de uma mentorada minha. Que olha, vê se faz sentido pra vocês. Essa mentorada minha, ela tava começando, fez a transição, começou o negócio dela e toda hora ela inventava um produto novo. Toda hora ela queria inventar e produtos desconectados. Por quê? Cada pessoa que falava com ela alguma coisa ou trazia a ela uma dor, falou, nossa, você é tão boa nisso, por que você não faz isso? Gente, eu já fui essa pessoa, tá? Já fui. Ela começava do zero. Ai, Karine, então, isso aqui não tá dando resultado, eu vou fazer isso. E o que acontece, gente? Isso é sintoma de que você tá fora do seu lugar. Então, que você precisa se encontrar, que você precisa, entender melhor quem você é, o que você quer e o seu propósito. Por quê? Por se cada vez você tá fazendo alguma coisa, é porque o seu para quê não tá claro. Propósito, gente, esse fio condutor, ele vai nos ajudar a falar os sims e os nãos que a gente precisa na vida. Ele é um otimizador de tempo. Então, o que acontecia? Cada hora ela estava fazendo alguma coisa, começando alguma coisa, atendendo uma pessoa, porque ela queria agradar todo mundo, ela estava super focada no dinheiro, e isso não tem força. O forçado não tem força.
você ficar fazendo alguma coisa que tá fora do seu propósito, tá fora dos seus pontos fortes, das suas habilidades, é exaustivo e você não tem os resultados que você poderia ter com menos esforço. Então, quando a gente está muito ocupada fazendo muitas coisas para agradar todo mundo, a gente acaba perdendo a melhor parte, que é sermos quem nós somos. Isso é uma forma de distração. Lembra a história de Marta e Maria? Vocês já ouviram na Bíblia? É a tal da Marta ocupada demais fazendo um monte de coisa e Maria, que depois que arrumou a casa foi lá e sentou aos pés de Jesus para ouvi-lo. E aí, quando Marta foi brigar com Jesus, porque ela estava fora do lugar, e falou, poxa Jesus, fala com Maria para vir me ajudar aqui, eu tô toda ocupada fazendo um monte de coisa. Ele poderia ter falado com ela assim, você tá fazendo um monte de coisa porque você tá preocupada em agradar as pessoas. Ao invés de você entender que a minha presença é só agora. A sua irmã escolheu a melhor parte. Então eu vou falar com você, querida. Se você tá aí vivendo no automático, fazendo N mil coisas, e aí às vezes quando você para um pouquinho na sua vida e percebe que você não tá satisfeita, não tá totalmente feliz, assim como eu não estava, é porque... E aí você se ocupa de novo para não ter que pensar nisso. Marta, você anda muito, você tá muito agitada. Essa é a fala de Jesus lá na Bíblia. Marta, você anda muito agitada. Você tá perdendo a melhor parte. A melhor parte é você silenciar, é você me ouvir. Não tava nada desprogramado para falar. A melhor parte é você silenciar, é você me ouvir e você entender que o seu tempo é agora. Agora é hora de você me ouvir, aprender de mim e fazer algo com aquilo que eu te dei. Karina, mas quer dizer que a gente não pode ficar ocupada fazendo mil coisas? Não, gente, a gente é mulher, mãe, esposa, dona de casa, empresária, um monte de coisa. A gente precisa fazer, só que a gente precisa fazer isso de uma forma mais minimalista. E perceber se aquilo que a gente está fazendo em todos esses papéis, eles estão conectados com este propósito, que é servir a vida com quem eu sou. Se eu estou fazendo coisas em cada papel, tentando agradar as pessoas fora do meu lugar, pode ter certeza, você não está vivendo uma vida funcional. Você está desperdiçando aquilo que Deus te deu. Então, para a gente poder desvendar o propósito, a gente precisa entender quem nós somos, ter mais clareza daquilo que a gente quer viver. E hoje eu vou te dar a terceira pista. Tá com o papel aí para anotar? Terceira pista. A gente não conseguiu manter as 10 pessoas aqui, né? Então, mais uma vez, a gente não vai poder fazer o exercício. Vocês têm que, para ter 10 pessoas manter aqui, vocês têm que cumprir, assim como eu, e eu sei que esse horário é difícil, mandar para umas 30 pessoas. É a taxa de conversão. Você fala com 30 para uma pessoa vir, sabe? Presta atenção, terceira pista. Terceira pista é sobre o que o mundo precisa. Como assim, Karina? Para que a gente possa desvendar a pista de hoje, a gente vai precisar, primeiro, olhar pra gente, ou seja, a nossa identidade, as nossas crenças. A gente vai precisar desenvolver autoconfiança, sabe? Lembra do processo de autoconhecimento? Tudo isso a gente vai precisar. Pensei nisso, acho que é o horário. Sim, Márcia, é o horário, mas vai ficar salvo. Agora eu quero falar com vocês o seguinte. Eu quero que você pense, o que o mundo precisa? Karina, que pergunta mais difícil de responder. Gente, eu não vou trazer coisa fácil pra você, não. Fazer uma mudança, ela não é coisa gostosinha e fácil. Mas eu quero que, pra te ajudar, que você pense o seguinte. Quais são as necessidades que você observa no mundo? Quais são as necessidades que você observa na comunidade onde você está, nos ambientes onde você está e que você tem um ímpeto de solucionar? É essa forma. O que você tem enxergado ou percebe no mundo que de alguma forma você poderia colaborar? Para responder essa pergunta, você vai poder revisitar as suas outras respostas. Que é o que você ama fazer, quais são os seus interesses, suas causas, o que você sabe fazer. Então, por exemplo, a Lúcia, minha mentorada, ela fez a transição, montou a empresa dela. E a empresa dela, que era uma empresa de assistência remota para empresárias, então ela dava suporte remoto, operacional, financeiro, comercial, de atendimento ao cliente, ela fazia tudo.
E aí, ela estava sempre muito cansada, fazendo muitas coisas, e ela ainda não se sentia no lugar que ela deveria. E a força dela sempre foi a parte financeira. Então, quando ela entendeu, que ela identificou o propósito pessoal dela, que ela levantou essas pistas que nós estamos levantando, ela percebeu, uma das coisas que ela escreveu, que foi a grande chave dela, foi o que ela percebia que o mundo precisava. Ela percebeu que as mulheres precisavam de ser educadas e aprender sobre finanças de uma forma mais simplificada. Porque a gente está lidando com dinheiro há muito pouco tempo, gente. Presta atenção, a aula de amanhã, a quarta aula, a quarta pista, uma das coisas que a gente vai falar é sobre dinheiro. Então, se você ainda não se organizou, organiza para você participar amanhã às 18 horas aqui comigo. E sábado às 10. O que ela entendeu? Ela entendeu, falou assim, entendi. Então, a minha essência, a minha identidade, o que eu aprendi, o meu conhecimento prévio é sobre finanças. E uma coisa que eu percebo no mundo é que as mulheres não sabem lidar com a gestão financeira, têm dificuldade. E elas precisam aprender. Eu falei, está aí o seu propósito. E aí, gente, hoje ela é consultora e mentora de finanças para mulheres. E ela tá brilhando. Então vocês podem até seguir lá, Ludmila Ramos. Ela se encontrou como? Olhando para aquilo que o mundo precisava, revisitando a história dela e percebendo que ela tinha capacidade e habilidade para ajudar dentro do que ela percebia de necessidade. Faz sentido, gente? Deu para entender? Me fala aí, Márcia. Me fala aí se deu para entender. É isso. O que tornaria para você um mundo melhor? Qual seria a sua missão? O que você tem um chamado assim para resolver no mundo, para ajudar as pessoas? O que você tem interesse e capacidade para resolver? Ótimo. É isso. Não fica achando que o propósito é alguma coisa mágica numa nuvenzinha e que é algo assim muito uau. Não. Às vezes é algo que você já sabe, que você está desvalorizando de uma habilidade que você desenvolveu lá atrás, como eu, de comunicação. E é olhar para isso. E mais uma vez, gente, não tenha pressa. Esse é o primeiro movimento que vocês estão falando. Sabe? Não tenha pressa em responder nada que a gente está levantando aqui. Não tenha pressa. Pensa, o que eu quero solucionar, o que eu percebo que o mundo precisa, como é que eu poderia tornar o mundo melhor. Com quem eu sou, com o que eu sei, com as minhas capacidades e habilidades. Amanhã, gente, a gente vai ter nossa quarta aula, nossa quarta pista, vai ser bem objetiva e prática. A gente vai falar sobre escolhas profissionais, sobre dinheiro, e eu sei que isso pega muito aí na vida de vocês. Então, eu espero vocês aqui. Respondam os exercícios, tenham tudo organizado. No sábado, às 10 horas, a gente vai fazer a última aula. A princípio vai ser 10 horas, tá, gente? Se tiver qualquer mudança, eu falo com vocês. Vocês preferem que a aula seja à tarde, gente? Sábado? Deixa eu perguntar pra vocês, porque sábado eu tô mais tranquila. Vocês preferem que essa aula sábado, que é um resumão, e a gente vai unir essas peças, seja às 10 horas da manhã? Ou que vocês preferem que seja na parte da tarde, tipo assim, às 15 horas? Fala pra mim aqui, só pra eu entender. O que vocês preferem? Agora minha água acabou mesmo. E enquanto vocês estão me respondendo, me fala aqui, qual foi o aprendizado, o principal insight que vocês tiveram dessa nossa aula de hoje? Que essa aula hoje foi punk, né? Eu acho que essa aula foi profunda. Eu saí do meu script, gente, eu faço script, tá? Tá aqui, ó. Eu faço mesmo, porque eu organizo meu pensamento escrevendo. Então, eu escrevo mesmo, porque eu adoro, eu organizo tudo, sou bem analógica, cheia de calo nos dedos. Me fala qual foi o seu principal insight. E eu vou subir essa gravação. Vou colocar um story lá com uma caixinha para você compartilhar comigo qual foi seu maior aprendizado na jornada até agora, por que tá valendo a pena. E também, se você quiser colocar uma dúvida para eu te responder lá na caixinha, eu vou responder, tá? E aí eu quero que você me fale hoje, da aula de hoje, dessa pista sobre o que o mundo precisa. A gente falou um monte de coisa, não só sobre isso, mas como é que ela chegou essa aula para você? Qual foi? Em uma palavra, qual foi o maior aprendizado? Conta pra mim. Quero saber. E aí, o
que muitas vezes ficamos no automático e não nos ouvimos. Muitas vezes, na verdade, a maior parte das vezes. Nós fomos criadas, nós fomos condicionadas a viver assim, gente. É uma forma, e eu vou falar com você, neurocientificamente falando, é uma forma de sobrevivência. Só que na vida automática e viver uma vida sem ter consciência, é a consciência que nos possibilita mudar. O que a gente não tem conhecimento nos governa. Presta atenção. É a consciência que nos permite mudar. A consciência do que a gente está repetindo, a consciência do que a gente não quer mais, a consciência daquilo que a gente deseja, a consciência do que nós temos. Isso tudo é o que nos permite mudar. O que a gente não tem consciência nos governa. Entende? Então, se você quer viver uma vida com mais liberdade, leveza, realização, sentido e próspera, tudo está em você e em como você serve o mundo a partir de quem você é. O forçado não tem força. Deixa eu fazer um print, gente. O forçado não tem força. Se você que chegou aqui agora, porque agora que eu consegui, Karina, eu vou subir essa aula, ela vai ficar no feed. Assiste. Mesmo que você chegou agora, não sei, Karina, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Assiste essa aula. Essa aula tá muito potente, gente. Essa aula foi muito forte. Eu acredito que talvez tenha alguma coisa que você não ouviu, mas que você precisa ouvir. O forçado não tem força, o tempo é o hoje, exatamente. O que mais, gente? Fala aí. Então amanhã às 18 horas a gente vai ter outra aula. No sábado eu quero que vocês... Eu vou colocar uma caixinha lá. Sábado, qual horário que vocês preferem? Às 10 da manhã ou às... A gente pode falar às 2 horas ou às 15 horas. Porque sábado eu tô tranquilex. Graças a Deus. Sábado normalmente eu não trabalho, né? Então... Essa faz parte do meu modelo de negócio, né? Final de semana eu trabalho de vez em quando. No outro eu vou trabalhar. Porque amanhã nós vamos abrir oportunidade para você que quer, a partir desse movimento que a gente fez, criar um projeto, ou colocar um projeto no mundo, ou começar a empreender com propósito. A gente vai ter um treinamento que se chama Do Propósito ao Servir. A gente vai se aprofundar naquilo que a gente levantou aqui. E eu vou te ensinar a como criar esse novo servir a partir de quem você é, tá? Então, gente, ó, beijo pra vocês, excelente noite, excelente final de quinta-feira. Eu tenho uma outra aula agora às 20 horas, mas eu quero falar com vocês que eu vou repetir a frase: todas nós fomos escolhidas e salvas para um propósito. E cumprir isso deve ser a nossa principal busca todos os dias. Porque você não tá aqui a passeio, você não viveu o que você viveu aleatoriamente. Tudo que você é e tudo que você viveu colabora para isso. Beijos, até amanhã, a gente se vê na jornada.